A nossa conversa de hoje é nada mais fora do que o cenário no qual estamos todos passando. Nós temos como tema fé e guerra. É claro que com muito assombro, todos nós temos sentido, os últimos acontecimentos. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E aí, com certeza, muitos de nós devem ter se perguntado: qual a causa que leva o homem à guerra? E esta, sabiamente, foi uma das perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos. E olha o que eles nos responderam. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas e, quando se torna necessária, sabe fazê-la com humanidade. E aí, a gente fica pensando, por tudo que está acontecendo, o homem parece não saber ainda fazer a guerra, Porque, infelizmente, ele ainda optou pela força, a força de armamentos, a força do derramamento do sangue. Porém, é interessante observar que nós ficamos preocupados com a guerra na Ucrânia, assustados com tudo que está acontecendo. Mas nós temos tantas outras guerras das quais nós não percebemos. Entre elas, nós temos, por exemplo, hoje no mundo, cerca de 80 a 100 conflitos armados entre nações e entre povos de um mesmo país, guerras civis, ou disfarçadamente conflitos entre cidadãos ou polícia e vice-versa. No Brasil, no ano de 2021, nós tivemos 40 mil homicídios. E esse número foi festejado. Foi festejado porque ele já é menor do que aconteceu em anos anteriores. Mas nós não temos guerra no Brasil. Que bom. Os mísseis não são lançados em nossas casas. Mas 40 mil pessoas morreram pelo uso de armas, pelo uso do poder, da força daqueles que tentam vencer no grito e no derramamento de sangue. Nós, então, devemos pensar, será que o que nós podemos fazer pela guerra? Claro que no momento estamos todos preocupados em talvez
auxiliar com alimentos, com roupas, com contribuições, né, para todos aqueles que estão se refugiando em outros países, fugindo desse massacre. Ou tentando pelo menos auxiliar os nossos vizinhos em Petrópolis, que também perderam tudo, que sofreram contra a revolta da natureza pelas nossas imperfeições. Mas, acreditem, nós temos muito mais maneiras para lutarmos contra a guerra. E não é pegando em armas e indo para o fronte. É prestando atenção naquilo que pensamos, fazemos e participamos. Por exemplo, nós temos hoje marcado em nosso país uma distribuição de 3 trilhões de reais para gastos em armamentos. Esses valores unidos não formam o total do que em nosso país se pretende gastar com a educação, com a saúde. Então, vejam que nós temos responsabilidade. Quando nós apoiamos aqueles que acham que o poder pode tudo. Quando nós pensamos que só conseguiremos vitórias em nossas vidas através da força física, emocional ou bélica. Nesse mesmo terceiro livro do capítulo 6, que fala sobre as leis da destruição, do nosso livro dos Espíritos, nós temos na questão 744, que fala sobre as guerras, a anterior eu li, era 742, a 744 diz assim, a 743 diz assim: a guerra desaparecerá um dia da face da terra? E os Espíritos nos respondem: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. E aí nós ficamos pensando, mais ainda, como nós podemos evitar as guerras? O que eu posso fazer? Eu posso orar. Eu posso modificar o meu padrão, o meu pensamento. Nós, infelizmente, ainda não podemos acabar com as guerras, porque nós ainda acreditamos mais na força do que no tempo. Porque nós ainda não confiamos na oração. Porque nós ainda não aprendemos a amar e a respeitar o próximo como a nós mesmos. Porque a partir do momento em que nos preocuparmos com essas questões, no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso trabalho,
em todos os complementos na vida dos quais participamos com outros, nós estaremos sim acabando com as guerras. O nosso Evangelho nos diz: não vos canseis, pois, de escutar a palavra de João, o evangelista. Está no capítulo 11, em amar o próximo como a si mesmo. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Nós não podemos nos cansar, seja onde estivermos, enclausurado como esteve João Evangelista, ele nunca desistiu de falar de amor. Ele então modificou muitos dos corações daqueles que há 2000 anos atrás também acreditavam que só na força se poderia ter a união. Mas a união não do amor, a união dos ganhos, dos bens. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Palavras de Fenelon, em Bordeaux, 1861. Nós precisamos usar a força da fé, a força da certeza que tudo podemos naquele que nos fortalece. Porque só assim, com caridade, ou seja, com amor em ação, poderemos derrubar as barreiras das imperfeições humanas, da primitividade que ainda assombra os nossos corações. Claro que é difícil, né? Eu sempre brinco dizendo: quando alguém pisa no meu pé, qual é a primeira vontade que a gente tem de dizer? Não é: oi, meu amor, não tem problema, não doeu nada, e a lágrima correndo dos olhos. É claro que não, né? Como também ninguém que ficou mutilado, que perdeu alguém, seja nas guerras das nossas cidades, sejam nas guerras das nações, é muito difícil dizer: não, tudo bem, aconteceu. Nós sempre, infelizmente, ou quase sempre, temos a atitude de ir contra o outro, achando que o ataque é a melhor defesa. Mas não. A parcimônia, a fé, a certeza de que a espiritualidade conosco sempre estará. Os anjos guardiões nos olham, nos percebem, nos protegem, fazem com que nós
consigamos diminuir dia a dia, no exercício de amar, essas atitudes primitivas. Nós precisamos pensar em modificar o nosso pensamento de que somos sempre vítimas das situações, que o outro é que está sempre errado ao me agredir, ao querer de mim alguma coisa. E por isso nos colocamos como defensores dos bens. Mas que bens? Nada nos pertence nesse plano. Tudo aqui vai ficar. Mas nós, não. Nós seguiremos. E sem as joias, e sem os carros, e sem as mansões, sem as terras, sem os grandes casacos, sem os grandes iates, por aí afora. Tudo aqui vai ficar. E se é para o meu melhoramento, eu preciso lembrar que nós, como dizia Marcelo Ribeiro, não somos outros espíritos. Nós somos os algozes do passado, transvestidos de vítimas do presente. Nós, e infelizmente todos aqueles que ainda acreditam na guerra como resposta, como solução para se atingir a paz. Mas vocês vão poder dizer: Maureen, mas ainda assim é tudo muito difícil, tudo muito distante das nossas mãos. Pois eu digo para vocês, só de pequenos em pequenos núcleos, na construção do amor verdadeiro, o amor fraternal, é que conseguiremos espalhar essa nuvem de energias pacificadoras e bondosas que estão à disposição desse planeta que ora parte para a sua regeneração. E é acreditando nisso que, mesmo entristecidos, que mesmo sendo empáticos com o sofrimento de todos esses irmãos que sofrem suas perdas, seja pela guerra, pela Covid, pela miséria, pela fome, pela dor, pela doença, mesmo assim, nós temos que nos segurar, nós temos que ter a certeza que Deus não fez filhos para perder. Ele carrega em seu colo cada uma das suas criaturas e dá a elas o aconchego necessário para que possam passar pelos ensinamentos, pelas provas, que então farão com que cada um se eleve a seu tempo e que a humanidade toda chegue à melhoria moral. No nosso Evangelho ainda, no capítulo 11, no item 10, nós temos a seguinte colocação: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem do meu intermédio, por meu intermédio. Amai muito, a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor,
pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis, antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto, para julgardes sem as constrições da matéria e não condenardes o vosso próximo, sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. Se nós nos preocupamos tanto com tudo que acontece em nosso redor, perto ou longe, não interessa. Nós precisamos ser pessoas que acreditem muito mais no bem e no amor, como conquista de paz externa e principalmente interna, para que assim nossas atitudes, nossas escolhas reflitam esse nosso pensamento. Não devemos nos entristecer e nem acreditar que tudo está tão ruim quanto a pleiade negativa tenta nos impor. Temos que ver que muitas mudanças já ocorreram. Nós temos hoje povos se levantando contra a guerra, contra a matança, contra o derrame de sangue, sem necessidade. Hoje, nós pensamos em nossos animais, nós voltamos os nossos olhares para a natureza, que tudo nos oferece. Estamos sim correndo atrás da melhoria das nossas atitudes e assim, com certeza, mudaremos toda essa energia nebulosa que tenta nos ofuscar, que tenta nos conduzir para que nos afoguemos nas ondas que tentam derrubar o barco que Jesus nos oferece para seguir. A exemplo do que ele pediu aos seus apóstolos: tenham fé, nada vai acontecer que não esteja dentro daquilo que foi esperado pelo Pai. Se nós tivermos essa certeza, nós então iremos nos transformar gradualmente nos exemplos que tanto nosso Mestre Jesus nos pediu para que fôssemos. Exemplos de amor, de bondade, de respeito aos nossos semelhantes, de respeito, sim, a todos os nossos irmãos. Que não nos deixemos levar, apesar de sentirmos
a dor coletiva de todos esses grupos em grandes perdas e sofrimentos, nós temos que aí mais e mais usar da emanação da nossa fé, da nossa certeza que o bem é e será sempre maior, porque nós somos filhos do bem, nós nascemos com a semente do bem, basta que nos deixemos ser cultivados por esse bem maior, mesmo com sacrifício, mesmo com dor, mesmo com provas, porque se por elas estamos passando, é porque em primeiro lugar teremos condições para superá-las, e em segundo lugar, porque nós merecemos e precisamos aprender com estas mesmas barreiras e dificuldades que nos apontam. Aceitar que nada é por acaso, mas dar o melhor de nós naquilo que mais temos para poder dividir, e dividindo de forma que só se multiplica, é o amor. E ele só será real em nosso planeta se nós fizermos com que ele seja a luz do nosso caminho, nos nossos lares e em todos os lugares em que estejamos. Não nos basta sermos cristãos orando, elevando o pensamento aos céus. Precisamos dar demonstração desse amor, transformando em amor em movimento, transformando em caridade. E caridade não é sustentar materialmente o outro, mas, além disso, sustentar-se e sustentar ao outro moral, intelectual e emocionalmente. Estamos aqui para servir. Essa é a nossa grande missão. Servir tudo aquilo que o Mestre Jesus e Allan Kardec nos ensinaram. Servir o aprendizado, servir a boa nova, ou seja, o Evangelho do Mestre Jesus. Espíritas, nação, acordai, instruí-vos e amai-vos. Esse é o mandamento. Que as bênçãos da paz, da espiritualidade bondosa e amiga permaneçam entre nós, nos conduzam aos nossos lares e nos façam desejar começar ao sair daqui, ter forças para levarmos esse desejo e assim, dia a dia, modificarmos as nossas atitudes, construindo então a paz verdadeira que almejamos para nós e para todos os nossos irmãos. Muito obrigada, que assim seja.